Olá pessoal, tudo bem? É o professor Paulo aqui de novo. Espero que esteja tudo bem aí com você, com sua família. Pois bem, vocês estão acompanhando os vídeos do Positivo? Eles são importantes para manter o nosso ritmo de estudo, tá? Ou seja, para a gente não perder todo o conteúdo que a gente está vendo dentro da sala de aula e para manter até o calendário. Vocês estão vendo sobre as grandes navegações, que é uma continuidade das descobertas do Renascimento. Você lembra quando a gente viu do Renascimento sobre a revolução na área da ciência, na economia e na cultura, né? E a gente viu logo depois, junto com o Renascimento, o surgimento dos estados modernos, que é a unificação, o surgimento dos países. E a unificação desses países, como primeiramente Portugal, a gente vai ter Espanha, logo Inglaterra, a gente viu por cima todas essas unificações. Logo após essa unificação, os países têm que ir atrás de riquezas para poderem se sustentarem. Se lembra que eu falei para vocês que uma classe estava em expansão? Uma classe até então um pouco marginalizada, que eram dos burgueses. Ou seja, os burgueses tinham total interesse na unificação dos estados. E essa unificação dos estados, que mudava para o feudalismo, para esses estados modernos? Um território que antes era todo fragmentado, agora é unificado na mão de um único absoluto, que é o rei. É por isso que se chama também um período Estados modernos ou absolutismo, que todo o poder estava concentrado no rei. O poder religioso, o poder econômico, o judiciário e o administrativo. Ou seja, tudo estava concentrado nas mãos dos reis. Um dos principais reis que a gente viu foi o Luís XIV, né, que é um símbolo, Luís XIV da França, que é um símbolo do absolutismo, onde as pessoas perguntavam para ele sobre o que é o Estado, ele falava: o Estado sou eu que decido tudo o que acontece dentro do meu território. Pois bem, essa unificação dos territórios, ela formalizou, toda essa união, ela formalizou a busca desse Estado por riquezas. Você lembra que eu falei que no surgimento dos Estados modernos, o acúmulo de riquezas era o principal objetivo? E o principal objetivo desse acúmulo, juntamente com esse acúmulo, era o chamado metalismo, o acúmulo de ouro e prata. E também uma balança comercial favorável. Vocês se lembram que é a balança comercial favorável? Ou seja, é um país vender mais do que comprar. Isso protegeria o comércio interno, né? Ele vender mais do que ser invadido por produtos de fora, que acabava prejudicando o comércio interno, ok? Pois bem, essa busca por riquezas, essa busca por balança comercial favorável vai intensificar a busca por novos mercados e principalmente o contato com as Índias, onde tinham produtos muito valiosos na Europa, como a pimenta, o colorau, ou seja, vários temperos que eram muito visados na Europa. Lembrando que esses temperos dava para conservar os alimentos, por exemplo, por mais tempo. Lembra que naquela época não tinha refrigerador, como nós temos hoje para manter os alimentos, né? Por isso que era tão caro na época o tempero. Pois bem, essa ânsia de novos comércios, de busca de temperos, a busca através das Índias, vai dar origem às grandes navegações, que vai começar com Portugal. Preste bem, Portugal foi um dos primeiros países a se unificar, a ter, através da Revolução dos Avis, um único rei. Pois bem, além de estar com o Estado unificado, uma burguesia pujante, pronta para intensificar investimento nas grandes navegações, nós vamos ter o chamado pioneirismo português. Portugal vai ser o primeiro país
primeiro país a dominar o além-mar, ou seja, além de suas fronteiras. Ou seja, a partir da escola de Sagres, que vai desenvolver tecnologias navais que vai possibilitar de Portugal sair na frente nas grandes navegações. Ou seja, voltando, o pioneirismo português vai se dar com uma monarquia consolidada, ou seja, uma monarquia com poder absoluto e unida, unificação territorial, que é, ou seja, que caracteriza os estados modernos, investimento na aquisição do conhecimento científico, ou seja, como eu falei, uma burguesia pujante, né, em investir no conhecimento de novas técnicas navais, interesse, né, na expansão comercial, né, como eu falei para vocês, de buscarem novos comércios, novos produtos, principalmente na Índia, e a localização geográfica de Portugal, que é muito importante. A localização geográfica é muito importante. Essa localização, que dava direto para o mar, possibilitava amplos espaços para que Portugal pudesse encontrar novos caminhos às Índias, já que não poderia passar pelo Mediterrâneo, que estava controlado pelos reinos italianos, né? Reinos italianos que a gente fala, Gênova, Milão, ou seja, Florença, e eles não podiam passar pelo espaço dos reinos italianos, porque do contrário seriam atacados. Ou seja, então uma posição direta para o mar possibilitou que Portugal, com a sua técnica naval já crescendo, né, crescendo de uma forma muito acelerada, pudesse explorar novos caminhos além do mar. E isso possibilitou que Portugal crescesse muito economicamente, né? O que é os Estados Unidos hoje, economicamente, que domina o mundo, na época, a partir do século XV, né, de 1400, passa a ser Portugal a dominar o espaço além do mar. Tá? Por causa dessa expansão marítima, portugueses que descobriram novos caminhos para as Índias, chegaram na China, na região da Manchúria e, consequentemente, chegaram também aqui no Brasil. Quais foram as consequências dessa expansão marítima portuguesa? Eles conquistaram o Celta, Ilha da Madeira, o Cabo Bojador, o Cabo da Boa Esperança, descobriram novos caminhos para as Índias, ou seja, esses territórios que eu falei para vocês, Ilha da Madeira, né, Açores, até países como Angola, Moçambique, foram descobertos por Portugal por descobrir esses novos caminhos às Índias. Né? Logo depois, Portugal ganha um concorrente, que é a Espanha, que consegue a mesma característica de Portugal, uma economia unificada, uma burguesia disposta a investir no conhecimento científico e técnicas navais, um país totalmente unificado, a posição geográfica também, já que, né, na península onde fica Portugal e Espanha é muito, na Península Ibérica, né, na região ibérica, é muito favorável às navegações, e isso aconteceu com que Espanha também pudesse empreender as suas navegações. E uma grande consequência das navegações espanholas foi a descoberta da América. Ou seja, a América, eles chegaram aqui através de Cristóvão Colombo, que era um genovês e foi financiado pela rainha e pelos reis da Espanha, né, Fernando e Isabela. Ou seja, eles financiaram e descobriram novos caminhos além mar e chegaram até a América, descobriram a América, que não ganhou o nome do Cristóvão Colombo, né, mas ganhou o nome do América Vespúcio, que fez depois de Cristóvão Colombo, fez um verdadeiro empreendimento América, por isso que se chama América, que é uma homenagem ao Américo Vespúcio, um grande navegador também espanhol. E essa descoberta na América, aqui na Espanha, trouxe grandes benefícios, porque se lembra quando eu falei para vocês que a riqueza de um país era medida pelo seu acúmulo de ouro e prata, né? Era o metalismo, ou seja, a Espanha vai encontrar muito ouro
principalmente no México, e que vai enriquecer demais os espanhóis, e vai inclusive ultrapassar em riquezas Portugal. E a partir daí, por encontrar ouro aqui na América, que Portugal vai dar uma nova atenção agora ao Brasil. Por quê? Porque mesmo terem descoberto o Brasil, os portugueses não davam muita atenção ao Brasil. Eles queriam sempre retornar à Índia, né? Mas com essa descoberta de ouro da Espanha, Portugal começou e a queda no comércio com as Índias, né? Portugal começou a olhar mais aqui para o Brasil e também tentar procurar ouro a partir de mais ou menos em 1532. Ou seja, passaram 30 anos para Portugal dar uma certa atenção para o Brasil, tá ok? Ou seja, a descoberta da América, ela foi uma verdadeira revolução dentro da Europa, porque isso vai instigar outros países, como logo depois, um pouco mais tardar, porque eles estavam em guerra, a França e a Inglaterra, eles vão também sair em busca de novos territórios, de mercados, de riquezas. Aí vai culminar dos Estados Unidos ser descoberto pelos ingleses, né? E algumas colônias, por exemplo, Guiana Francesa, parte da República Dominicana, e até mesmo aqui no Rio de Janeiro, os franceses vão dominar. Ou seja, vão acabar sendo República Dominicana, Guiana Francesa e parte do Rio de Janeiro vai ficar sob o domínio francês. Ou seja, logo depois vai ter os holandeses, que também são cercados por mar, né, e vai favorecer também a sua conquista além mar. Vão chegar aqui no Brasil também, ou seja, começando com Portugal e Espanha, logo depois França e Inglaterra e depois Holanda, vai dar uma grande revolução na Europa, com novos caminhos para as Índias, a intensificação do comércio para as Índias e também a descoberta na América. Tá ok, pessoal? Então isso é um reforço que eu estou passando para vocês sobre o descobrimento da América, sobre os novos caminhos das Índias, ou seja, novos mercados que caracterizam a grande navegação, tá? As grandes navegações, ele é um nome dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à navegação no Oceano Atlântico. E aí descobriram esses lugares que eu falei para vocês. Tá ok? Então, pessoal, não deixe de fazer as atividades. Os vídeos que o Positivo está colocando estão orientando a fazer a LDA, estão corrigindo os exercícios, então não deixem de fazer esse exercício, tá ok? Então, mantenham o ritmo de estudo para quando a gente voltar, a gente não sinta muito essa quebra de estar em casa e voltar para a escola, tá ok? Estou morrendo de saudade de vocês, estou com saudade da sala, gosto de estar com vocês todos os dias, né? Estar dentro da sala é o que faz sentido para a minha vida, de dar aula, mas enquanto isso não é possível, vamos manter o ritmo de estudo, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.